Estamos, nesses dias, ministrando uma série que eu intitulei Filhos. E antes de eu começar, quero perguntar: alguém não pegou os panfletinhos que a gente fez? Não pegou? Levanta a mão. Você de panfleto, caneta. Todo mundo está bem abastecido, né? Aqui à frente, ó, tem a irmã Antônia aqui. Tem mais alguém? Levanta a mão. Aqui na frente também tem mais alguém. Mantém a mão levantada que já vai servir vocês. Até que a gente sirva todo mundo, eu vou começar aqui a revisão. Domingo passado começamos a série Filhos, com o tema O Espírito de Filho. Vimos que essa questão do Espírito que nós estamos falando não tem a ver com uma entidade, mas com uma mente, um pensamento, a cabeça. A gente fala o Espírito de Filho, uma cabeça de filho, um entendimento do que é ser filho. Vimos que é um grande desafio para nós todos. Ser filho é uma arte, precisamos ter habilidade para ser filho. E existem muitas dificuldades, sim. Falei que diretamente Deus fez e teve dois filhos. O Adão, o primeiro, que ele formou do pó da terra e soprou as suas narinas do fôlego de vida. Vimos que Jesus também, onde ele, através de Maria, a parte humana de Jesus, Deus, a parte celestial de Jesus, foi o segundo que ligações diretas. O primeiro fracassou, mas o segundo teve sucesso no ser filho. Vimos que o primeiro fracassou porque ele foi envolvido numa proposta da serpente que estava possuída por Satanás, uma proposta de independência, enfrentamento do pai, de uma mentirosa igualdade, de uma autossuficiência. Ele foi enganado. E essas heranças de Adão nos acompanham. É revisão, por isso eu estou passando rápido. Vimos que no Éden, para Adão, Deus era a paternidade celestial, física e ministerial ou espiritual. Em Deus, o Adão tinha a paternidade celestial, a física, porque era com que ele se relacionava, e também a ministerial, porque era Deus também que dizia o que ele devia fazer. Mas Adão no Éden, ele perdeu tudo. Ele foi pego então pelo espírito de orfandade. Vimos algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, que gera o espírito de orfandade ou faz crescer dentro de nós. Quando a gente pede a herança fora do tempo. Vimos também que quando o pai não tem herança para deixar, então você rejeita esse pai que não tem nada para deixar para você. Vimos que quando não usufrui da herança, mesmo estando dentro de casa, quando está dentro de casa, mas não consegue usufruir daquilo que o pai já conquistou para nós. Vimos também que quando o filho não quer carregar o nome do pai, de alguma maneira até nega ou rejeita. E a rejeição do pai, ela é alimentada pela ingratidão, porque nós precisamos vencer a ingratidão para vencer a rejeição e assim quebrar o espírito da orfandade. O antídoto para o espírito da orfandade é o cultivo do espírito de filho. Então a sua cabeça tem uma cabeça de órfão. Você, para quebrar isso, tem que alimentar o espírito de filho, o entendimento do que é ser filho e como viver sendo filho e o que fazer. Então eu dei 4 passos na semana passada. Pare de negar o espírito de orfandade. Pastor, eu vi eu falando que quando trata desse assunto de orfandade, paternidade, faz assim que é igual mau hálito, né? Todo mundo vê que você tem, menos você, né? Igual roncar também. Todo mundo que está com você fala, você ronca. Fala assim, eu não ronco não. Porque você não vê. Então, o espírito de orfandade às vezes é negado porque a gente não consegue ver. Mas para de negar isso e vença isso. Segundo passo, desenvolva um profundo reconhecimento aos seus pais. Terceiro passo, cultive profunda gratidão aos pais. E quarto passo, cumpra o mandamento de honrar o pai. E assim eu termino a revisão e começaremos o tema de hoje. O tema de hoje eu tenho a seguinte
ideias sobre o que eu quero falar hoje. Eu entendo que uma cabeça de órfão só é vencida se você conseguir mudar para uma cabeça de filho. Então não tem como ficar as duas. À medida que você se esvaziar de uma cabeça de órfão, começa a crescer no teu coração uma cabeça de filho. Aqui, nesses dois vasos, a gente pode pensar que eles são coisas diferentes, mas precisa haver uma substituição. Se você quiser eliminar o espírito de órfão, você tem que fazer crescer no seu coração um espírito de filho. E enquanto o espírito de filho vai crescendo, o seu espírito de órfão vai reduzindo. Então ele pensa, não, eu tenho o espírito de órfão, mas eu vou encher com o espírito de filho. Não tem como andar junto. Você se esvazia de um para que o outro enche. Então hoje eu quero ministrar com você o seguinte tema: aumente o espírito de filho. Aumente a sua sensação de filho. E para a gente aumentar alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que saber, pode te tirar, que precisa ser alimentado, precisa conhecer. Então, você está aí com um panfleto. A primeira coisa que a gente tem que fazer para aumentar o espírito de filho é: conheça a estrutura de paternidade que existe na palavra de Deus. Conheça a estrutura de paternidade. Que senão eu falo, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, conheça. E essa noite eu tenho um coração bem tranquilo em ensinar a estrutura de paternidade que é possível ver na Bíblia. E dentro disso, nós pensamos o seguinte: eu falei que para Adão, Deus era uma paternidade, vamos juntos, celestial, física, ministerial, espiritual, beleza? A questão é que ele perdeu tudo. E hoje nós precisamos aumentar o espírito de filho, mas em que paternidade? E eu começo colocando um texto polêmico, né? Mateus 23, 9. Coloca aí para mim. Passa aí. Passou? Não. Olha esse texto aí, irmãos. Para quem quer falar de paternidade, é um bom começo. Tum. E a ninguém na terra chameis vosso pai. Meu Deus, né? Porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. E aí? Pastor, você quer falar de paternidade, só começa mostrando que Jesus disse que a gente pode chamar ninguém de pai. E aí nós precisamos entender todo o texto bíblico. Se você olhar para ele literal, você não compreende, ou você faz uma interpretação errada. Por exemplo, Jesus fala assim: se o seu olho fizer pecar, arranque. Se for literal, teria alguém com olho aqui ainda, gente. Nem eu ia conseguir pregar. Que como é que eu ia pregar sem ver, né? Então não podemos ser literal. E alguns pegam esse texto literal para falar assim: não, a gente não pode ter uma paternidade aqui na terra. E como é que é isso? Jesus está aqui num contexto onde o povo dele dizia assim: Abraão é o nosso pai. Só que o povo dele passou do limite. Ele sabia que eles tinham não mais interpretado Abraão não como uma paternidade de descendência, mas que eles tinham colocado Abraão no nível de paternidade celestial. Aí Jesus vem e fala assim: a ninguém na terra chamais vosso pai. Eles sabiam do que estavam dizendo. Jesus sabia o que estava dizendo a eles. Falou assim: aqui na terra não tem nenhum pai celestial aqui. Então aqui não chama ninguém de pai do céu aqui. O que ele estava falando, né? A paternidade celestial. Hebreus 12, 9 vai dizer o seguinte: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqui o escritor aos Hebreus já nos dá a informação de duas paternidades. A paternidade física, a qual nos corrige, a gente obedece, e a paternidade que ele chama aqui de Pai dos Espíritos. Então essa paternidade celestial.
E a essa nós devemos obedecer também para que a gente viva. Então, só que a gente já vê as duas paternidades. Então, o que Jesus está dizendo em Mateus 23, versículo 9, é a interpretação de Êxodo 20, versículo 3, quando ele diz assim: não terás outros deuses além de mim. Então, o que ele está dizendo não é do seu pai físico, nem do seu pai ministerial. Ele está falando de uma entidade, de um Deus. E fala assim, e aqui não terás outros deuses diante de mim. Ninguém que tenha na sua vida o poder de Deus, o Pai Celestial. Esse não. Esse você não pode ter, ninguém pode ter. Aquele pai que você diz, não, eu preciso, é Ele que resolve a minha vida. Não. Esse só mesmo o Senhor Deus. Fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Resolvido o problema, então a sua mente fica mais tranquila para ler o texto. Então, o que Deus está dizendo? Não terás outros deuses aqui. Não vai chamar um outro Deus de pai. Não tem outro pai. Aqui não, esse Pai Celestial não. Então nós veremos que sempre Jesus vai ser o nosso maior modelo. Que na paternidade de Jesus nós vemos uma paternidade terrena. Ele era reconhecido pelas pessoas como filho de José. A palavra diz assim, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Então Jesus teve uma criação e todo mundo sabia que o pai dele chamava José. O pai físico. Ele sabia que ele tinha o pai celestial. E Pedro deu uma sacada muito forte, porque Jesus teve também a paternidade celestial. Aí está errado que ele foi filho de Deus. Gostaria de slide aí para mim. A paternidade celestial é porque ele foi reconhecido como filho de Deus. O texto vai dizendo, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus chega a um ponto que ele está andando com as pessoas, ele quer saber o que as pessoas estão entendendo a respeito dele. Assim, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos responderam o seguinte, eles disseram, uns, João Batista, uns falam que você é João Batista que ressuscitou, outros dizem que você é Elias, outros que você é Jeremias, e outros que é um dos profetas aí. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, vocês estão mais perto de mim, gente. Quem vocês acham que eu sou? O que vocês estão entendendo que eu sou? E Pedro, ele acerta, ele fala assim, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar isso comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus gostou, né? E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus foi quem revelou para você. Fala assim, ó Pedrão, essa aí veio do alto para você, cara. Você acertou, né? Então Jesus, ele é reconhecido uma paternidade física, como filho de José, embora nós saibamos que ele foi feito pelo próprio Deus, mas ele reconheceu a paternidade física. Ele tinha a paternidade celestial muito clara na mente dele, que ele falava assim, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Não era de José que ele estava falando, ele estava falando do próprio Deus. Assim, eu vejo o que meu pai faz e eu repito aqui na terra. E a paternidade ministerial espiritual. Essa é a questão. Eu entendo que a paternidade ministerial espiritual de Jesus foi suprida no próprio pai José. Porque um garoto que aos 12 anos é capaz de entrar no templo, discutir com os sacerdotes, conversar com os escribas, no mesmo nível deles, esse garoto foi muito bem preparado em casa. Ele foi muito bem preparado em casa, porque ele chega, ele causa espanto. Então, no caso de Jesus, supriu a paternidade física e a ministerial. Mas a verdade é que nem todos temos esse privilégio. A verdade é que nem todos temos essa graça do mesmo pai físico suprir a gente espiritualmente. Até porque, às vezes o pai está falando de algo espiritual na nossa vida, mas a gente está com tanta raiva do pai físico que a gente nem ouve, né?
Depois que o senhor fez, o senhor vem aí querer orar por mim, né? Aqueles pai que vê o negócio feio, assim, bate, fala assim, agora vamos orar. O grifo assim, com o olho aberto assim, ó. Orar, né? Acabou de me bater, então não vai dar certo. Às vezes não dá certo, às vezes dá. E sobre essa paternidade ministerial, que eu quero aprofundar com vocês hoje. Seria impossível, num culto só, a gente falar das 3 paternidades e sair daqui bem resolvido. Não, é impossível. Hoje eu quero falar só da paternidade espiritual ministerial, e o meu desejo nessa noite é que abra uma janela no teu coração, para entender que isso é importante para você. Porque uma das coisas que eu tenho visto sobre o espírito de filho, é que se nós não decidirmos por ser filho, queridos, o pai não pode fazer nada. O pai não pode fazer nada. Quantos pais falam assim, o que deu na cabeça dessa criança? Você já parou para olhar até em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, que o pai ficou de mãos atadas. Um resolveu ir, o outro resolveu não ser filho, ele ficou esperando. Ele não foi atrás do que saiu fora, ele não foi. Aí um dia o coração deles voltou. O do pródigo a gente sabe, o do outro a gente não sabe, né? Porque a história continua. O outro ficou meio revoltado ainda. Mas o pródigo voltou. Quando voltou, o pai estava esperando. Ou seja, a questão de paternidade não tem muito a ver com o pai, tem a ver com o coração de filho. A adoção de um coração de filho. O aumentar desse espírito, dessa mente de filho. Então nós vamos hoje ficar mais concentrados na paternidade ministerial ou espiritual. O que é essa paternidade? É quando você se permite ser cuidado, orientado, protegido e amado por uma outra pessoa. Quando você abre teu coração e diz assim, fulano de tal, Deus tem colocado na minha vida e Ele é bênção para mim. Ele tem cuidado de mim, Ele tem me protegido, Ele ora por mim. Quando você faz isso, você começa a ser filho ministerialmente. Alguém que te assiste de fora e te dê conselhos. E você, com coração de filho, recebe. Não o coração do pai. Ninguém vai falar pra você, olha, agora eu sou seu pai. Não, você pode chegar a alguém e falar assim, agora você é meu pai. É diferente. Você agora é minha filha, porque você é isso. Ninguém faz isso. Mas o dia que você abre o teu coração e fala assim, não, você agora é meu pai. Eu quero te reconhecer como autoridade na minha vida. Então parte do filho. Da pessoa fala assim, isso é importante. E eu quero hoje que você conheça a estrutura bíblica e abra o teu coração para ter um coração de filho. A paternidade ministerial, a palavra de Deus mostra vários casos que isso acontece e os resultados que são obtidos. Vários casos eu quero mostrar hoje aqui, mas naturalmente que eu vou ficar mais em um caso. O que nos dá a certeza que Deus aprova quando essa paternidade acontece. Deus não é um Deus ciumento, no sentido de falar assim, não, é só eu que sou pai dele, agora que ela está orando por ele, eu não gosto dele agora. Deus não é assim. Deus, quando isso acontece, na Bíblia a gente vê a clara prova que Deus aprova. Que é projeto dele, que é vontade dele. Então vamos lá. Como tem na Bíblia, então é verdade. Então, Moisés saiu ao encontro do sogro. Curvou-se e beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Moisés, no capítulo 17, se você ler com cuidado o capítulo 17, você vai ver que acontece uma das maiores manifestações de Deus. Porque o Pai Celestial de Moisés, Deus, diz assim para ele, Moisés, vamos para o monte. E aí, Moisés, você fala para o povo nem encostar no monte, porque se encostar vai morrer. Porque nesse monte eu vou descer. E você vai subir o monte. E aí acontece que o Monte Sião começa a pegar fogo, fumacear, tremer. E Moisés sobe. E Deus estava dizendo para Moisés assim, eu quero falar com você, Moisés, face a face. Mas não é só falar face a face. Eu quero que todo mundo veja que eu falo com você.
texto é fantástico, que o objetivo de Deus era honrar Moisés. Que todo mundo soubesse, eu falo com você face a face. Aí no capítulo 18 acontece que Moisés tinha ido no Egito, tinha entrado na nação egípcia, saído com uma nação de lá, com mais de 600 homens, fora mulheres e crianças. E ele sai com essa nação, ele está pelo deserto. E Moisés, quando foi lá para fazer essa obra de Deus, ele pensa assim, a minha mulher, os meninos vão ter que ficar com meu sogro, porque o negócio lá vai ser feio. E aí ele manda então a esposa dele, a Zípora, o Gerson e o Eliezer, os dois filhos, e a esposa fala assim, olha, Gerson, cuida aí que eu estou numa guerra ali. E ele vai, então ele sai no deserto. Aí é uma sugestão minha, né, que ele deve ter pensado assim, me livrei da mulher. O senhor falou assim, livrou nada, eu vou devolver para você. Aí o Jetro junta as crianças, a mulher, e fala, vou atrás do Moisés. Ele comprou a dele. E aí, irmãos, ele vai. E quando ele encontra com Moisés lá no deserto, o que acontece esse texto? Que Moisés, ao ver Jetro, ele se dobra, ele chora, ele cumprimenta e leva Moisés para dentro da tenda. E aí, meu irmão, leva o Jetro para dentro da tenda. Agora você pensa bem. Algum tempo antes aqui, para você ter uma noção, aqui eles tinham 3 meses que tinham saído do Egito. Talvez dias antes, o povo todo viu que Moisés tinha acesso a Deus. E agora aparece o sogro do Moisés, e o Moisés humildemente se dobra, reconhece uma liderança sobre ele, reconhece um cuidado sobre ele, reconhece uma palavra sobre ele, reconhece uma paternidade ministerial sobre ele. E ele fala assim, Jetro, que bom ter você aqui. E levou para a tenda, e o texto diz que Moisés foi contar tudo o que aconteceu. Imagina a empolgação dele contando que lá no Egito, sabe, sogro, um momento lá, eu orei, cara, veio mosquito, tudo quanto é lado, mosca. Depois veio sapo, mas no trem ficou feio, foi no final, que morreu tudo que era primogênito. Mas era Deus com a gente, eu peguei o povo e saí. E aí o Jetro observando a empolgação do Moisés. E aí no outro dia, vira a noite, no outro dia Moisés sai, fala assim, eu vou ali trabalhar, sogrão, espera aí que daqui a pouco eu volto para almoçar. E o sogro só dá uma olhada assim. Aí o Moisés arruma um lugar para atender o povo e a fila de gente some. Aqui que está a chave do discipulado. Aqui que está a chave do ministério quando você reconhece uma paternidade espiritual. Porque quando Jetro vê isso, e o Moisés deve ter voltado empolgado, dizendo, olha, o senhor viu aí? Todo mundo me procura. Todo mundo quer falar só comigo. O senhor viu aí, Jetro, como eu estou famoso, sogrão? O sogro fala para ele assim, ó. Moisés tinha toda uma nação que o procurava, mas tinha alguém que ele procurava. Mas olha só isso aqui, no texto bíblico. Quando ele vai se encontrar com o Jetro. E o texto diz assim, toda vez que alguém tem uma questão, isso aqui é o Moisés contando para o Jetro, para o sogro. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Moisés contando. Respondeu o sogro de Moisés. Ele nem acaba de contar tudo. Ele pode ter olhado assim e falar assim, Moisés, bonito, né? Todo mundo procura só você. Todo mundo me procura. E o sogro vem dar essa aí, ó. O que você está fazendo não é bom. Sabe, irmãos, ter paternidade ministerial que só diz que você é um sucesso, que você é uma bênção, que você vai arrebentar, que sua família é linda. Irmãos, aí é fácil. Agora, uma paternidade espiritual é testada quando essa frase aí aparece. Quando você precisa chamar e falar assim, isso aí não. Isso aí está errado. Isso aí está errado. O que você está fazendo não é bom, viu, Moisés? Agora você pega o que eu já expliquei a respeito de Moisés. Que dias antes, ele provou para todo mundo que Deus falava diretamente com ele.
Agora você pega o coração de Moisés, se ele não tivesse um coração para a paternidade ministerial, se Moisés engoliria essa. O que queria dizer para o sogro? Falei, sogro, chegou agora e quer a janela? O senhor não viu nada. O senhor vai falar que eu estou errado? Eu que ouço Deus diretamente. Quantas pessoas não têm o coração de filho? Diria isso. Já, você não viu não, semana passada, um monte pegou fogo, eu subi, não me queimei não, fui lá falar com Deus. Agora você vem aqui falar o que eu tenho que fazer. Você vem aqui falar que eu estou errado. Eu que estou errado. O senhor ficou aí só cuidando das crianças. E eu que estou errado. Quantas pessoas não teriam o coração para uma repreensão? Quantas pessoas até começam com a paternidade ministerial, mas só aceita enquanto está sendo aprovado. Ah, que você é bom, que você é bonito, que você é demais. Aí um dia você faz um erro, fala assim, vem aqui, isso aí não. Fala assim, ah, não. Aí também eu não quero, não. Aí eu não quero, porque nem meu pai falava assim comigo. Nem meu pai falava assim comigo. Agora vai falar assim. Sabe o que é? É Deus usando alguém para te abençoar. E você dizendo não. É Deus fazendo alguém olhar a sua vida de fora. E coisas que você não consegue ver. Uma pessoa que ora por você é capaz de ver e ser usada por Deus. E o seu coração de órfão, sua mente de órfão, não permite que você seja corrigido. Então precisa crescer o quê? O coração de filho. Ao ponto de entender como Moisés fez. Moisés recebeu o conselho. O texto diz assim, e o Jetro foi duro. Ele falou assim, você está fazendo o que é ruim, você e seu povo ficarão esgotados. Eu gosto da versão que ele fala assim, e vai morrer todo mundo, pois essa tarefa ali é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Moisés, apesar do sucesso, não deixou de ouvir Jetro. Apesar do sucesso, ele não deixou de ouvir conselhos. O espírito de filho sabe ouvir, mesmo que seja uma repreensão. Quer aprender sobre o espírito de filho? Vamos falar isso juntos? O espírito de filho sabe ouvir, mesmo que seja uma repreensão. Outra coisa que tem no espírito de filho é que sabe que aquele que ele elegeu, aquele que ele aceitou para falar sobre ele, esse não decide a sua vida. O que Jetro faz é dar um conselho. Fala assim, olha, o que você está fazendo é ruim, está errado. Mas eu tenho um conselho para você, eu vou te aconselhar e você vai diante de Deus. Um outro coração, uma outra manifestação de orfandade, ela se dá num outro extremo. Quando a pessoa não quer assumir nada. Ah não, eu tinha que fazer não sei o quê. Ah, deixa eu ligar para minha paternidade ministerial. Eu posso ou não posso? Meu irmão, você vai olhar e falar assim, eu estou pensando em tal coisa, o que é que você acha? Eu penso tal coisa, é um conselho, agora você vai ter com Deus. Eu penso assim. Mas você vai ter com Deus. Foi o que o Jetro fez. Ele falou assim, o que você está fazendo não é bom. E para mim esse é o maior teste numa relação de paternidade ministerial. E outra coisa que ele falou é, eu lhe darei um conselho e que Deus seja com você. Porque ele poderia falar assim, não, se der errado esse negócio que Jetro falou, eu vou culpar ele. E Jetro falou o seguinte, eu só vou citar para você entender o que ele fala. Tinha aquele monte de gente que todo mundo dependia de Moisés. Ele falou assim, olha Moisés, faz o seguinte, treina um pessoal e faz grupos de 1.000, de 500, de 50 e de 10. E aí, os casos mais graves, aí é contigo mesmo, não tem jeito não. Mas as outras coisas menores, o pessoal vai decidindo aí como é que vai acontecer. E a gente utiliza isso para trabalhar com um pequeno grupo. Feche parênteses, que não é nisso que eu estou falando agora. Eu quero que você veja o coração de Moisés. Que apesar da grandeza, apesar de chegar onde chegou, foi capaz de ouvir direção. E isso revela um coração de filho. Quem não é capaz de ouvir direção, a mente de orfandade está maior do que a mente de filho.
Não, a direção. E outra coisa que revela uma mente órfã é quando você corre atrás. Irmão, isso aqui é muito sério que eu vou te falar. Quando você corre atrás de uma paternidade que diga o que você quer ouvir. Aí você fala assim, não, eu sei o que fulano pensa, eu vou pedir para ele conselho. Hã? Aí você lê na internet, pastores que apoiam o divórcio. Aí você pega uma mensagem e fala assim, não, eu tenho até o conselho do fulano. Estou debaixo da graça. Tem pastores que apoiam o sexo antes do casamento. Pega lá também. Meu novo conselheiro, sexo antes do casamento. É um tipo de orfandade. Você caça o que você acha que é melhor para você. Se você está decidindo o que é melhor para você, então você não tem pai. Então você não tem pai. Você acha que sabe tudo que você quer. Então você não tem pai. Então essa paternidade ministerial, ela é importante. Moisés nos ensina a receber conselho e ter com Deus. A paternidade espiritual não decide por você. Estamos juntos? Não é decidir por você. Ah, eu queria fazer, mas meu líder falou que não. Não, irmão, ele falou assim, não faça, mas eu acho que não deve fazer. Mas vai lá, meu irmão, sobe um monte, vai ter com Deus. Você vai saber o que eu penso. Se você descer de lá e falar assim, olha, o senhor pensa tal coisa, mas eu vou fazer tal coisa, eu falo assim, a gente morre junto. Mas eu não decido por você. Eu não decido por você. Muitas relações de paternidade ministerial não dão certo porque a pessoa fica preguiçosa de buscar a Deus. A pessoa esquece que tem a parte de Deus. Mas que nós precisamos de conselho, e isso é verdade. A verdade é que Moisés faz tudo conforme o conselho de Jetro, por considerar Jetro alguém de Deus na vida dele. Nem a paternidade ministerial dará certo, enquanto você não considerar que Deus preparou alguém para estar junto com você. E olha, irmãos, essa paternidade ministerial que eu estou falando, ela não é eterna. Deus pode mudar de vez em quando. Se você tiver o coração, hoje é comigo, amanhã pode ser com outro, mas a verdade é que nós precisamos de alguém sobre a nossa vida. Nós, talvez, no começo do discipulado, a gente entendeu que era uma só para a vida toda. Isso é muito romântico, mas não funciona assim. Em algum momento Deus pode trocar. Ele pode trocar. Porque o princípio não é quem está sobre você. O princípio é você estar debaixo de alguém. É diferente. Ah, é porque eu queria o fulano, irmão. Você queria o fulano, você nem conhece fulano. Ah, se fosse, Deus vai te dar aquilo que você precisar. Esse princípio era tão forte na vida de Moisés, que ele aplicou à vida de Josué, que seria seu sucessor. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Ele está no deserto, e agora precisa guerrear. Ele tirou o pessoal do Egito, e agora ele precisa montar um exército. E o líder do exército dele se chama Josué, que depois viria a sucedê-lo. E na primeira guerra com os amalequitas, Moisés faz o seguinte. Fala, Josué, você ajunta os homens aí, prepara o exército e vai para a guerra. Eu imagino Josué pensando assim, uai, e o senhor? Eu vou lá para a colina. Imagina essa estratégia de guerra. Se o senhor que é o cara que fala e a coisa acontece, você vai lá para a colina, pegar vento. E eu vou para a guerra. Quantos filhos fariam isso? É bem que Josué só obedeceu, eu não entendi nada. Dessa vez ele me botou aqui no fogo para ir brigar com o povo. E ele foi para a colina. Mas olha o que Moisés foi fazer. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Mãos estendidas mãos de Moisés estendidas sobre o seu povo, o povo vencia. Moisés cansava o braço e ia descansar, o inimigo vencia. Se tem um exemplo, se tem uma analogia, se você consegue desenhar na tua cabeça, de cobertura espiritual na Bíblia, essa é a mais clara que você pode ver. Porque, enquanto Josué
estava guerreando e a mão da sua paternidade estava estendida, ele vencia. E aí, o que acontecia? O braço do Moisés se cansava. Aí ele abaixava, o povo perdia. Aí eu fico imaginando que o pombo correio, né, aqueles que corriam para dar notícia, subiu a colina correndo, falou assim, olha, seu Moisés, está acontecendo um negócio aí embaixo, a gente ganha, a gente perde, o que está acontecendo? Eu falei, quando vocês perderam? Agora a gente perdeu. Foi que o senhor abaixou o braço. Aí chegaram a essa conclusão. Aí os dois que subiram com ele, que foram o Arão e o U, tiveram estratégia. Assim, cada um segura um braço. Aí a mão do Moisés ficou estendida o dia todo assim. Sabe o que eu aprendo com isso? Se eu permitir que alguém coloque a mão dele sobre mim, e esse alguém for de Deus na minha vida, eu vou vencendo. Enquanto eu estiver debaixo de uma cobertura, eu vou vencendo. Portas vão se abrir. Coisas vão acontecer. Por que Moisés fez isso com Josué, irmão? Sabe por quê? Porque tinha isso no coração dele. Ele fala assim, meu sogro fazia isso por mim. Olha que lindo. E eu vou fazer pelo menino aí. Josué, a gente sabe que os resultados dele foram maravilhosos. Foi um grande guerreiro, ele entrou com o povo na terra prometida, ele dividiu as terras e foi um grande homem. O Josué, por sua vez, ele não deixou uma pessoa específica, mas a Bíblia registra o seguinte a respeito de Josué, quando ele está para morrer. Passando algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que recebeu por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele, e que sabiam tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Então todos os líderes que viram como Josué era, o que Deus tinha feito, eles prevaleceram. Mas chegou uma geração que não tinha mais a história. Então aqui, na transição de Josué, os seus líderes, para um outro momento do povo de Deus, essa paternidade ela encerra, ou ela bloqueia, ela tem um pause. E aí entra no período bíblico que nós chamamos de juízes. A partir desse momento, não temos alguém levantado, preparado, orientado. E o povo entra no que é chamado o tempo dos juízes. O tempo dos juízes, ele marca por Deus levantar governantes, mas não ter uma continuidade. Então o governante morria, o povo voltava para o pecado. Levantava outro juiz, o povo ia para Deus, não tinha continuidade, o povo voltava para o pecado. E o livro de Juízes é isso, é um alto e baixo, vai e volta, vai e volta. Está com Deus, está sem Deus. E nós precisamos ler o final do livro dos Juízes, quando tem esse relato. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Já pensou um povo todo assim? Você levanta de manhã e pensa assim, eu acho que é certo dar uns tiros. É isso que está dizendo aí. Aí pega o revólver e sai. Pau, 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 pau. Eu acho que é certo isso. Eu acho que é certo aquilo. Para mim é um dos momentos mais desesperadores do povo de Israel. Quando não tinha um governante, não tinha um líder. Não tinha uma direção, não tinha uma orientação, não tinha um caminho para onde ir, não tinha uma pessoa que era respeitada, que estava fazendo substituto, não tinha. E cada um fazia o que lhe parecia correto. Para mim é um dos textos mais constrangedores e tristes que eu leio na palavra. Tá, pastor, você só falou aí de Moisés com Jetro, Moisés com Josué, tem mais? Tem. Só que os outros eu não vou poder aprofundar com você. Mas eu vou citar outra série de paternidade para aprender. A consideração de Eliseu com Elias. Citações. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou. Repita aí o que ele gritou.
Que interessante Eliseu. Porque Eliseu, quando foi chamado, quando Elias estava passando pela terra dele, ele era boiadeiro, ele era lavrador, ele estava lavrando a terra com carros de boi. E quando Elias lança a capa para ele, fala assim, eu vou atrás disso aí. Aí diz o texto que ele foi e despediu do pai. Então ele tinha uma paternidade física, ele amava o Senhor como paternidade celestial, mas reconhecia em Eliseu uma paternidade ministerial. Deu para entender? Ele fala assim, meu pai, carros de fogo. Sabe, irmãos? Isso aqui é fantástico. Uma hora a gente vai aprofundar isso aqui. Tu eras como os carros de guerra dos cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais ver, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Então Eliseu falou assim, as minhas mais não. Mas ficou o manto do Elias. Ele pega a roupa de Elias, o manto de Elias. Sabe o que esse menino tinha pedido para Eliseu? Ele falou assim, eu quero a sua unção. Mas eu não quero só não, eu quero o dobro. Ele falou assim, Eliseu, você é muito bom, mas eu quero ser melhor que você. Isso é legal, né, irmãos? Quando você anda com alguém que você acha que é grande, mas esse alguém que é grande pode fazer você maior que ele. E o Eliseu, ele pega o manto do Elias e ele volta para a beira do rio do Jordão, a margem do Jordão. O texto segue, eu vou adiantar com você. Mas eu fico imaginando Eliseu agora com o manto de Elias. Ele começa a lembrar assim, Elias abriu o rio aí, no Jordão. Eu estou com a capa dele aqui. Eu vou testar esse trem. Hã? Ele arranca a capa assim, eu vou dar nessa água. Se essa unção veio mesmo para mim, esse Jordão vai abrir. Imagina a ansiedade do Eliseu, cara. Ele arranca o manto assim, no Jordão, e o rio. Aí ele fala assim, veio! Recebi a unção de meu pai. Só recebe a unção do pai quem se reconhece filho. Porque sabe que muita gente quer a unção do pai, mas não quer ser filho. Quer começar grande. Começar por cima. Começa por baixo. Que a unção pode recair sobre a sua vida. Irmãos, eu não gosto muito de falar assim, né? Mas eu estou aqui hoje pregando, mas para eu me formar, por exemplo, eu lavei muito banheiro no seminário. No seminário eu lavava banheiro para ter bolsa. Mas o meu coração nunca foi arrogante. Eu não mereço fazer isso aqui, não. Eu ia lá, lavava o banheiro. Isso aqui me assegura uma bolsa, minha dívida está diminuindo. Sabe, mas tinha gente que não conseguia, não. Para você ser pai, você tem que aprender a ser filho. Para você governar, você tem que aprender a ser governado. Para você chegar lá em cima, você tem que saber o que é aqui embaixo. E aí, irmãos, a questão da paternidade ministerial nos ensina muito. Outras situações, isso aqui a gente poderia ficar. Mas a consideração agora do rei Jeoás com o próprio Eliseu. Agora Eliseu está para morrer. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando. O que o rei chorava? O rei, irmãos, gritava. De novo, meu pai, tu és como os carros dos cavaleiros de Israel. O rei foi. O texto diz que logo em seguida, Eliseu ali quase morrendo, falou assim, abre a janela aí, rei, e atira flechas. Sabe o que o rei sabia? Que a palavra de Eliseu ia cumprir na vida dele. E Eliseu fala assim, olha rei, flechas de vitória sobre a sua vida. O texto segue, depois ele fala assim, cava a terra. O cara foi e só deu 3, assim. Rapaz, porque você não aproveitou a chance. Só vai vencer os sírios 3 vezes. Era para ele arrebentar a terra, né? Que cada batida da flecha significava as vitórias que ele teria sobre a Síria. Mas o rei não entendeu que ele estava no momento profético. Às vezes você nem sabe, mas você está no momento profético. Todo jeito agora, irmãos, que tudo que vem de homem de Deus, se falou, já pego.
Pastor José lá na imersão, pastor meu falou assim, e aí bonitão, tudo bem? Eu falei, sou bonitão, já peguei. Entendeu? É profeta, cara, homem de Deus. José Valando, o pastor da Michele Bolsonaro, falou bonitão, eu falei, recebo bonitão, entendeu? Eu estou brincando, mas talvez você nem sabe, mas você está debaixo de uma esfera profética. Deus quer mudar você, quer abençoar você, mas o seu coração órfão não deixa. Olha, Eliseu estava sofrendo da doença, já li isso aqui. Eliseu então disse, traga um arco, algumas flechas, ele assim fez. Um outro exemplo, para você falar assim, não, pastor também só fala de Antigo Testamento, vamos para o Novo. Olha a consideração de Timóteo com Paulo. O texto diz assim, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Coisa linda. Paulo está falando a respeito de Timóteo, assim, cara, era como um filho comigo. A relação era boa. Ainda um outro exemplo, a consideração de Tito com Paulo. O texto vai dizer, no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para você preencher aí no seu esboço. Conheça a estrutura bíblica, a estrutura da palavra de Deus sobre paternidade. Então, se você olhar para esses textos, e falar assim, esse negócio de paternidade espiritual aí, ministerial, eu não acredito. Então, você vai deixar de acreditar num pedaço muito grande da Bíblia. E a segunda coisa, além de conhecer, a segunda palavra que eu quero que você coloque aí é experimente. Experimente a estrutura de paternidade da palavra de Deus. Não é só conhecer, porque conhecer eu acho que a sua mente abriu hoje, mas meu desafio agora para você é experimentar. Para de correr. Deus quer usar pessoas para abençoar a sua vida, amém? Fique em pé no teu lugar, eu quero orar. Feche